Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história no canal Dani Delano. Sim, vamos lá, mais uma história para vocês. Bom, tá inscrito? Não? Se inscreve agora pro YouTube te entregar todos os vídeos. Aqui de segunda a sexta, 8 da manhã, tem história para você, histórias reais, sim, Alices reais e Romeus reais. Meninos e meninas, manda a história pra gente. O e-mail tá aqui embaixo no box de informação. Então simbora lá para mais uma história, mais um aprendizado, né, gente? Porque cada história aqui é um aprendizado pra gente. Dani, tudo bom com você? Por aqui tudo ótimo, com saúde e esperança que dias melhores virão. E vamos seguindo. Sou fã do seu canal, assisto todos os vídeos, admiro o seu trabalho e a forma que você aborda as narrativas das Alices e dos Romeus. Nesse momento eu trago uma passagem de vida da minha época de 17 e 18 anos. Peguem a pipoca e o lencinho. Antes eu preciso contextualizar minha vida na época. Eram 1900 e bolinha. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 33. E depois dessa partida precoce da minha mãe, eu iniciei minha caminhada para ser gente. No linguajar dos idosos da região onde eu moro, eles falavam assim, você tem que virar gente. Mas na minha cidade também falava assim, Vitória, o povo falava, vai virar gente. Bom, de forma resumida, nossa casa era simples, de madeira e com quintal gigantesco, cheio de árvores frutíferas. Um lar envolto por muito zelo e aconchego. Contudo, eu não queria estar ali, na casa em que antes eu vivia com minha mãe, pois tudo me lembrava ela. Eu me sentia sozinha, minhas irmãs já eram adultas e com suas vidas encaminhadas. Tinham outras preocupações, elas não ligavam muito para mim. Dani, passei dias amargos de tristeza, saudades e desesperança. Fui criada sem pai e eu não aceitava que minha mãe partiria tão cedo e tão jovem. Eu tentei então dar fim à minha vida, né? Minha mãe era tudo que eu tinha, mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu fui morar na casa de um casal de tios na capital do estado. E assim que eu cheguei na capital, eu desci na rodoviária com uma sacola de roupas. Eram 2 shorts de algodão, 3 blusinhas, 2 calcinhas, uma toalha fina, um pente e uma escova de dentes. Era tudo que eu tinha. Na residência dos meus tios eu fiquei por 2 anos até eu concluir o ensino médio. No início foi tão difícil estar ali. Era uma casa nova, uma escola nova, colegas, professores, familiares novos e sem a presença física da minha mãe. Na verdade, eu nunca me senti confortável na casa deles. Não é como a casa da gente. A casa na capital era grande, com garagem para 5 carros, piscina, churrasqueira, mas não era minha casa, a casa que eu cresci e vivi. Eu me sentia desolada, sobrando, estava estranho. Afinal, eu tinha tido contato com esses tios antes do falecimento da minha mãe. Então eu penso que o sentimento de não pertencer ali só partia de mim. Bom, quem sabe eles me viam como um corpo estranho também, não sei, né? Mas tá tudo certo. Sou grata a eles pelo que eles fizeram por mim, pela moradia, momentos de lazer, descontração. Minha primeira ida ao dentista foi eles que me levaram. Então eu sou grata também pelo cuidado que eu recebi na casa deles, inclusive pelos olhares tortos que de vez ou outra me cercavam. Foi a partir desses olhares não tão amigáveis dos meus tios que eu optei por continuar estudando. Afinal, minha mãe não estava ali para me defender. Meus dias nessa estadia com meus tios foram gastos em trabalhar pela manhã e pela tarde e estudar. Eu caminhava 10 quilômetros para ir todos os dias. Eram 5 para ir e 5 para voltar da escola, ela disse. Meus tios, cada um tinha um veículo. Meus primos na faculdade não davam muita bola. Ninguém me dava carona para ir para a escola ou nenhum outro lugar que eu precisasse ir. Embora eu tivesse ônibus escolar, meus tios não me davam dinheiro da passagem. Sim, eu estudava numa escola e era bem longe da onde eu morava. Bom, para encurtar esse trajeto eu pegava um atalho, o caminho era desértico.
Era um lugar tenebroso, onde as pessoas jogavam lixos, tinha resto de construção, ossos de animais, poucas casas. Era uma estrada aberta. Eu saía de casa cedo, caminhava entre carretas, urubus, animais mortos, fumaça, bêbados, todo tipo de perigo que pode existir para receber instruções educacionais. Eu chegava na escola suada, cheirando a lixo queimado. Meu cabelo era coberto de foligem de fogos. A volta para casa era a mesma coisa, eu já estava cansada, exausta. Eu falava baixinho os dizeres religiosos que eu sabia. Então eu pedia proteção a Deus contra os perigos daquela rua e posso dizer que tive vários livramentos. Assim estou aqui contando a história, porque eu sobrevivi. Em 2005, quando eu decidi sair da casa dos meus tios, foi o ano que eu decidi sair. 2005 foi o ano que eu decidi sair da casa dos meus tios e voltar para minha cidade. Essa fase da minha vida me exige bastante, mas falar sobre nossas dores também é um processo de cura e libertação. Como eu disse, eu voltei para casa. Minha avó já estava com 80 anos de idade, me ajudou no que ela pôde. Ela sempre conversou comigo, pedia para que eu estudasse e que eu não arranjasse um marido tão cedo. Ela, como era analfabeta, priorizava a educação escolar. No entendimento dela, os estudos são a única coisa que ninguém pode nos tomar. Fia dela, do meu pai e de todas as pessoas inteligentes, porque estudo ninguém nunca vai tomar de você. Você hoje pode ser, sei lá, tô aqui na internet, né? A gente vê aí tantas mulheres fazendo um maior sucesso, ganhando dinheiro, mas tudo isso um dia pode acabar, né? Mas se você estudar, se você, sabe, eu sempre criei meus filhos assim, mesmo eu estando longe, essa foi sempre a minha palavra de ordem lá em casa, que tinha que estudar, que o estudo que ia fazer a diferença na vida deles, e graças a Deus eu acho que os dois me ouviram. E o meu pai falou isso muito pra mim também, que o estudo ia me levar pra algum lugar, e foi verdade, sabe? Talvez se eu não tivesse estudado eu não teria chegado tão longe quanto eu cheguei. Então, estudem. É o estudo que pode mudar a vida de vocês e vocês podem ter certeza disso. Então, ela disse que meses depois a avó dela faleceu. E assim segui, recém-chegada na antiga localidade. Localidade essa pequena, tinha menos de 40 mil habitantes, onde o vento faz a curva e onde Judas perdeu as botas. Lá estava eu novamente. A princípio, me questionei se tinha feito certo, já que na capital eu teria mais oportunidades de trabalho. Enfim, aquele sentimento de não pertencer era fiel e companheiro, e eu definitivamente não quis mais estar na casa dos outros, que seriam os tios. Eu consegui um trabalho como babá de um bebê de 1 ano de idade na época, ao mesmo tempo em que eu cuidava dos afazeres domésticos dos meus então patrões, pais do bebê. Eu tinha 17 anos, estava no último ano do ensino médio. Eu trabalhava durante o dia nessa residência e à noite eu estudava. A escola era 2 quadras da minha casa. Tive sorte em fazer essa dupla função, porque a criança que eu cuidava era bem boazinha. Então ela dormia durante o dia, não era enjoada, e ela se distraía quando ela não estava dormindo. Então eu podia estudar e fazer as tarefas. E eu sentava também o bebê no carrinho, né, e conseguia conciliar meus estudos. Porque nessa época, quando estava o serviço de casa feito, ela aproveitava para estudar. Prova disso eram minhas notas, notas boas. Eu até tinha uns contatinhos, mas nada muito sério. Eles eram muito malandros e infantis. Eles não queriam nada com nada. Então era só uns beijinhos na boca e uns amassos. Numa manhã de setembro, arrumei a Ninha, bebê que eu cuidava na época, e fomos caminhando a um pequeno açougue recém-aberto na esquina da casa onde eu trabalhava. O açougue era de sociedade de 2 irmãos que tinham acabado de chegar de um outro estado. Chegando lá, eu falei, Senhor, e me encantei. O mais jovem, Danilo, ele devia ter 25 anos, eu tinha 17. Ele tinha um belo corpo, eu tinha um belo corpo, né? O que eu me cuido até hoje, ela disse. Danilo tinha um par de olhos azuis lindos, da cor do mar. Era um carisma, ombros largos, sorriso largo, cabelos castanhos. Ai, que homem!
E todas as manhãs eu ia comprar carne nesse açougue. Eu comprava em quantidades pequenas com pretexto de voltar no dia seguinte. Na segunda semana trocamos telefone e numa dessas conversas ele ligou e conversamos por um tempo. Nós parecíamos ter nos conhecido de outras vidas. A conversa fluía. Nessa época não tinha Facebook, nem WhatsApp, Instagram, nada disso. Era ligação de celular para celular, de orelhão para orelhão. A gente ia deixando as coisas acontecerem. Eu não deixei transparecer que eu estava perdidamente apaixonada por Danilo. A gente só conversava. No açougue, quando eu ia lá, a gente conversava um pouco, conversava por telefone. Ele era muito bom de papo e conseguia falar sobre qualquer assunto, diferente dos outros rapazes. Bom, aí ela disse que começou até a se arrumar mais, né, pra ir lá. Bom, lembrar isso me dá até ataque de riso. Eu percebi o quanto os olhos dele brilhavam por mim quando eu entrava no açougue. Lá as conversas eram rápidas, porque tanto eu quanto ele estávamos trabalhando. Danilo arrancava suspiro até das senhorinhas que iam lá comprar carne para limpar as vistas, como elas mesmas diziam. Bom, em uma dessas conversas por telefone, Danilo me convidou para lanchar numa pracinha que ele ouviu que era boa. Era a praça da cidade, lugar onde pessoas se reuniam para assistir os jogos de futebol, onde as famílias iam passear, onde as moças e os rapazes paqueravam, enfim. Nessa praça, ainda hoje é assim, tem várias lanchonetes, parquinhos, pista de caminhada. Os moradores procuram essa praça para passar tempo, sair da rotina, coisa de cidade pequena. Quando ouvi o convite de Danilo, fui às estrelas e voltei. Eu não tinha nem roupa para aquele evento. Fiquei dias me organizando, o que vestir, o que falar, como se portar. Era um sonho. E o tal dia chegou. Eu estava feliz. Quantas queriam receber esse convite? Dani, no horário combinado, ele passou na minha casa, era um sábado. Ele chegou numa bicicleta vermelha, todo sorridente. Que homem, gente. Chegamos na praça, pedimos um lanche, lanchamos e fomos conversar. As pessoas passavam e entortavam o pescoço para nós. Chamávamos a atenção. Afinal, Danilo, um homem branco recém-chegado na cidade, e eu, uma moleca preta feia, como eles diziam. O que ele viu nela? As pessoas perguntavam. Em dado momento, fomos para a casa de Danilo, depois de muita conversa. Ele morava em um dos quartos no fundo do açougue com o irmão. À meia luz, ele me beijou e acabamos, nos despindo. Ele perguntou se eu era confortável de estar ali. Foi um cavalheiro. E eles acabaram, gente? Ela dá detalhes aqui, mas acabaram ficando juntos. Vocês entenderam, né? Ela falou que foram 30 dias ao lado de Danilo. 30 dias de paz. Saímos sempre que dava. Ele não tinha muito dinheiro e eu menos ainda. Então nossas andanças eram tomar sorvete, falar dos nossos planos, sonhos, estudos. Nos sentirmos intimamente era inevitável, vocês entenderam, né? Bom, vivi dias incríveis com ele, até que de uma hora para outra eu percebi Danilo frio, distante. Perguntei-lhe o que era, ele disse que conversaríamos à noite. Nesse dia eu não consegui nem render no meu trabalho, fiquei preocupada, pensando o que seria. E às 10h30 da noite, após a aula, saí do portão e Danilo já estava me esperando. Caminhei, o clima era de tristeza, ele nem olhava para mim. Procurei o que era e ele perguntei o que era e ele baixou 2 vezes a cabeça. Na terceira ele me olhou e disse que uma cliente tinha ido lá no açougue e falado horrores sobre mim. Sim, e ela disse que eu era muito feia para estar com ele e que eu tinha casos com vários homens casados. Dani, meu mundo caiu. Eu não queria acreditar naquilo. Perguntei quem tinha sido, Ele não soube dizer quem era. Meu mundo caiu, um buraco se abriu no chão e eu caí junto. Eu tremia de raiva. Eu nunca fui de andar à toa na casa dos outros, eu vivia para o meu trabalho, para o meu estudo. Eu recém tinha perdido minha mãe, tinha voltado para casa, estava ali tentando organizar minha vida. Eu não merecia aquilo. E
foi isso. Depois ali, Danilo foi embora, né? E ela falou assim que passou os próximos dias esperando uma ligação dele, uma mensagem, porque ela sabia que ela não era nada daquilo. Faltei alguns dias de aula, mal conseguia trabalhar e ela disse que foi horrível, horrível passar por tudo aquilo. Dias depois, numa das tardes, Danilo foi até a casa onde eu trabalhava. Eu estava lavando roupa do meu patrão. Eu estava toda molhada, cheirando sabão, água sanitária, levei até um susto. Minha vontade era de abraçá-lo, mas me contive. Ele disse que estava ali para saber como eu estava, já que eu tinha sumido. A conversa foi rápida e nos combinamos de nos ver à noite, depois da aula. Eu estava bem. Eu já estava esquecendo Danilo e pensei, por que ele resolveu aparecer agora? Por outro lado, pensei que podíamos ser amigos, já que não era suficiente linda e boa para ele. Porque ele acabou indo na conversa dos outros, né, gente? Se a mulher falou aquelas coisas para ele e ele largou a Alice, ele botou na cabeça dele que talvez a Alice não fosse boa ao nível dele, né? Enfim, decidi deixar as coisas acontecerem. No horário combinado, Danilo estava me esperando, nos cumprimentamos e revivi os momentos que tivemos antes. E novamente eles foram parar, vocês sabem aonde, né? Ele disse que tentava me esquecer, que não conseguia. Ele é de uma família tradicional no Paraná e não engolia ter ouvido o que ouviu sobre mim. Mas não foi capaz de lutar contra o que as pessoas pensavam e falavam. Ele sequer foi capaz de me defender. Danilo foi um banana? Nem sei dizer, é complicado. Eu não estava na pele dele, né? E dessas pessoas que falaram tanto de mim? Invejosas. Pessoas que não queriam me ver com ele. Bom, resumindo a história para não alongar mais, Danilo e eu terminamos de vez. Aliás, terminamos aos poucos. Eu não aguentei a passividade dele em frente aos comentários preconceituosos, machistas e racistas que eu recebia. Ao mesmo tempo que eu queria estar longe, eu queria estar perto dele. Algumas vezes a gente saía, mas nada sério. Por 3 ou 4 vezes ainda nos encontramos, mas percebi que aquilo não era para mim. Eu queria alguém que me assumisse. Eu merecia alguém que me defendesse na minha ausência, que não foi o caso. 12 anos se passaram, conheci outra pessoa, Danilo também, e a vida seguiu. Há 2 anos atrás eu recebi um convite de amizade no Facebook, era Danilo. Aceitei sem expectativas, como aceitaria qualquer outro convite. Chamei Danilo no privado e conversamos, dei boas-vindas, vasculhei fotos dele, notei que ele voltou para o estado de origem. Vi também que ele estava casado com uma moça com a pele muito mais clara que a minha. Enfim, imagino que deve ter se conhecido, casado, indo embora do estado. E depois eu soube que eles compraram uma terra por lá e viviam do cultivo de soja. Dani, hoje eu entendo que os planos de Deus não são perfeitos. Ele fecha uma porta, mas abre uma janela. Eu digo isso porque eu não me vejo levando uma vida num lugar afastado como Danilo vive hoje com a sua família. Eu viajo todo ano, eu amo tecnologia. Eu e Danilo não sei se daríamos certo vivendo no campo. Eu quis estudar, trabalhar, ter uma vida confortável desde criança. E consegui. Vocês me entendem, né? Enfim, apesar de tudo, foi um aprendizado. Uma experiência muito boa. Ele foi meu primeiro homem, não me arrependo. Me entreguei a ele e quis estar ali desde o começo. E o mais importante, eu amo a cor da minha pele. Que eles sejam felizes e consigam realizar os sonhos. Danilo hoje tem 2 filhos. Bom, essa foi uma narrativa do meu primeiro amor e da minha primeira vez. Falar isso me volta ao passado, sabe? Apesar de tudo, das ausências, do luto, foi um tempo bom. Como diz Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Resumindo minha vida, bom, terminei o ensino médio, passei num curso federal do estado onde eu moro, mudei de cidade, fiz especializações, passei num concurso público, comprei minha casa, comprei meu carro e estou com uma pessoa maravilhosa há 6 anos. Já viajei para a Espanha, Bolívia, Bélgica. Posso dizer que sou uma pessoa realizada.
Grande parte dos meus sonhos já concretizei. De onde eu vim, como estou hoje, eu sou uma nova pessoa. Todos temos percalços na vida e os meus foram fundamentais para o meu processo. Não posso e nem vou reclamar. Por hora é isso. Um mega beijo para vocês e para todas as meninas do canal. Pô, Alice, adorei sua história, cara. Adorei. Pô, você... né? Eu tinha até marcado aqui para falar. Imagina, cara, como é difícil. Eu perdi o meu pai, né, com 17 anos. Não foi fácil. E olha que eu tinha minha mãe. Depois eu perco a minha mãe, eu tinha 27 anos. Também não foi fácil. E eu imagino como que deve ser para uma criança, que nem você. Você tinha 15 anos, né? Mas você perdeu sua mãe. Aí você já não tinha seu pai. Então você foi para um lar, para uma cidade diferente. Nossa, é uma mudança de vida muito diferente isso, né? Muito, muito diferente. Eu conheci uma mulher em Londres, só nesse assunto aqui rapidinho. Quem me acompanha há muito tempo em Londres, quem lembra da época lá que Max abriu um negócio de massagem com ela, que era um aplicativo, vocês lembram disso? E aquela mulher, ela morreu, acho que era Elba o nome dela. Ela morreu com 40 e poucos anos de câncer. E eu lembro que na fase terminal do câncer dela, ela era mãe solteira. Ela fez uma carta dando a guarda do filho dela para os padrinhos, que era um casal homossexual que morava na Espanha. E ela ali dava a guarda porque o menino já era bem acostumado com esses padrinhos, né? Estavam sempre lá de férias. E ela falou, cara... Uma vez ela falou pra mim, né, que ela tinha feito isso. Eu falei, mas por que você não dá pra sua família? Ela falou assim, minha família nunca nem conviveu com ele. A família dela acho que era da Colômbia, não sei. E ela deixa a guarda. Mas eu imagino que mesmo pro menino, né, ela acaba morrendo alguns meses depois. Eu imagino que mesmo pro filho dela deve ter sido difícil, né? Toda essa mudança, você perder a mãe, né? Ele saiu da Inglaterra, foi morar na Espanha. Tudo tem uma mudança grande, né? E você teve que passar por isso, eu imagino que não deva ser fácil. Bom, amiga, quem não teve o primeiro amor, né? E engraçado que você fala assim, hoje vendo o Danilo, talvez você não conseguisse viver a vida que ele vive. E é engraçado você falar isso, que eu tive um grande amor na minha vida também, um grande amor na minha vida. E ele também vive no campo, né? E é engraçado que quando eu vejo, eu falo, nossa, será que eu teria conseguido viver essa vida que ele vive, né? De campo, Ele é avesso, assim, ele não gosta de cidade grande. Então, assim, isso também chegou a passar uma vez na minha cabeça. Eu falei, vai ver que não deu certo por causa disso, né? Talvez eu nunca fosse me adaptar, não sei, né? Morar num campo, a viver aquela vida pacata, aquelas coisas pacatas que é o que ele gosta. E você, né, amiga? Que legal, cara, isso de você ter estudado. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo aonde o estudo pode levar a gente? Por isso que eu bato nessa tecla, que eu sei que tem muitos meninos, meninas que me assistem aqui. Estudem, escolham sim uma profissão. Ah, Dani, mas faculdade dá sim, gente. Se você quer passar num concurso público, num concurso federal, se você quer ter uma profissão, você tem que estudar, sabe? Fazer vídeo na internet é maravilhoso. Ó, eu adoro fazer vídeo na internet, mas eu tenho meu trabalho. Vocês veem que eu saio de casa 13 e eu tenho meu trabalho numa área de logística hoje, que foi uma área que eu estudei, coincidentemente, né? Porque eu poderia nem ter estudado essa área. Mas estudem, sabe? Façam, se esforcem, né? É o estudo que vai te levar. Você viu? Ela passou em concurso público, ela hoje tem o carro dela, a casa dela, viagens. Porque é assim que você vai conseguir chegar em algum lugar, né? Já pensou se ela tivesse desistido? Ela falou, ainda bem que eu ouvi lá minha mãe, minha avó, né? De ter persistido. E é assim, gente, a vida é assim, a gente persiste, a gente consegue, a gente alcança. Só dando um adendo, falando um pouquinho aí do Tonho, do Danilo. Gente, realmente, um cara que não te defende quando você não está perto, um cara que dá ouvido a uma mulher que ele nem conhece, que foi falar um monte de coisa de você, que não foi lá perguntar, né, chegar, olha, estão falando isso,
Ah, porque você é muito, ela é muito feia pra estar com você. Ai, amiga, sinceramente, esse cara me deu preguiça. Que bom que você também não ficou ali, sabe? Porque se era já da personalidade dele, o cara, nossa, né? Nem chegar pra você e perguntar, olha, estão falando isso, é verdade? Sei lá, ele poderia ter, ele pode ter a dúvida, né? Apesar que eu acho que ele já te conhecia, via que você era uma menina trabalhadora, que estudava, tal. E inveja é uma merda, sabe? Porque a pessoa, quando ela quer ser igual a você, ela não consegue, ela começa a falar mal de você, né? Ela começa a falar mal de outras pessoas. Quantas pessoas aqui na internet que a gente vê que a única coisa que faz é falar mal dos outros, né? Então, assim, é uma porcaria, sabe? Você querer ser a outra pessoa e não conseguir. Mas, sinceramente, Danilo me decepcionou aí nesse quesito. Porque realmente foi o que você falou, a gente precisa estar com alguém que defenda a gente. A pessoa, eu tô longe, alguém chegar pro meu marido, nossa, mas aquela sua mulher é uma escrota, hein? Aquela sua mulher não sei o quê. Pô, e meu marido não vai me defender? Meu marido não vai falar nada? Vai deixar as pessoas falando mal de mim? É igual eu falo aqui em casa, quem pode falar mal do meu marido sou eu. Ninguém mais. Tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau.